Pessoal, hoje nós vamos falar de vendas. Você não vende? Não tem cliente? Não tem lucro? Espera aí, nós vamos chamar Dario Santos, que vai falar sobre esse assunto com vocês. Fala aí, pessoal, tudo bem? Se você quer saber mais sobre como captar clientes, reter e principalmente encantá-los, assiste esse vídeo aqui até o final. A gente vai falar sobre muita coisa bacana, gatilhos mentais, viés cognitivos e muito mais, beleza? Vem com a gente. Mas antes, inscreva-se no canal, dê o like e ative as notificações para receber as novas informações de novos vídeos. Olá, Dario, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Dario, a gente queria conversar um pouco com você, mas eu primeiro queria entender quem é você. Quem é você, qual foi sua trajetória para chegar até aqui, o que você está fazendo agora? Bacana. Então, Sérgio, em primeiro lugar, prazerzaço estar aqui com você. Muito resumidamente, meu nome é Dario, tenho 34 anos, comecei minha carreira em vendas, desde o programa de trainee, e os 10 anos seguintes continuei em vendas. Passei por mercado de beleza, por mercado de tecnologia, por mercado de startup e, enfim, depois de 10 anos trabalhando, seguindo essa trajetória, larguei tudo, fui tirar um ano sabático, para rodar o mundo, conhecer outras coisas, outras culturas, e voltei recentemente para o Brasil e resolvi empreender. Hoje em dia tenho uma empresa de consultoria. Na área de vendas? Na área de vendas. E o meu foco é ajudar pequenas e médias empresas a acelerarem seus negócios, a venderem mais. Tá. E eu vejo que existe esse mito da venda, do faturamento, né? Então uma empresa acha que ela está bem quando ela está faturando. E às vezes ela está vendendo, está faturando e está tendo prejuízo. Sim. Essa miopia, Sérgio, ela é muito comum, como você acabou de colocar. Muitos empresários, eles acabam ficando muito fascinados com o número do faturamento, Tem muito dinheiro entrando na empresa. A venda é orgásmica, né? Exatamente. Agora, já o lucro não. O lucro já é uma coisa mais racional, mais, vamos dizer assim, mais pé no chão, né? Sim, exatamente. E principalmente em estruturas menores, onde você não tem uma estrutura contábil, você não tem um acompanhamento tanto na unha, você acaba realmente deixando esses dados importantes em relação aos custos, em relação à margem, eventualmente de lado, que é um grande erro. E essa talvez seja uma das razões pelas quais muitas empresas quebram nos primeiros 2, 3 anos. Apesar de venderem, de terem cliente. Exatamente. Falta, talvez, essa estrutura de custos e de planejamento financeiro dele, né? Exatamente. Também, porque você, às vezes, você paga, compra a mercadoria, compra o insumo, você vai vender e vai receber lá na frente. Sim. Então você tem um pedaço aí de tempo que você tem que encher esse buraco, né? Isso não deixa de ser um paradoxo, porque imagina, você quanto mais vender, você mais perder dinheiro, Sim. Se você trabalha com uma margem negativa, vender acaba sendo uma punição para sua empresa. Então isso gera um conflito. Então nem sempre, quer dizer, o foco tem que ser olhar a venda, mas olhar a margem, olhar o lucro. Exatamente. O faturamento é só uma das métricas relevantes dentro do seu negócio, mas definitivamente não é a única métrica a ser olhada. Por exemplo, uma pequena empresa, a gente vê a dificuldade que tem o empresário de justamente fazer isso, montar toda a sua estrutura de custos, acompanhar esses custos, precificar o seu produto, também saber o seguinte: alguns produtos têm margem maior do que o outro, então na hora que ele faz uma promoção, ele tem que olhar isso, senão ele está dando desconto num produto que já não tem margem. Sim. E tem outro que tem muita margem, ele não está dando desconto, está dando o mesmo desconto naquele, né? Eu acho que é muito importante, Sérgio, como você acabou de mencionar, o empreendedor ele ter visibilidade sobre as diferentes áreas do negócio. O empreendedor, ele não é obrigado a entender de tudo. E essa talvez também seja uma das grandes questões a serem discutidas. Porque quando você pensa em negócio, você precisa lidar com área contábil, área financeira, área jurídica, marketing, vendas, pessoal. Enfim, pessoas. Então, assim, e o empreendedor, geralmente que começa com uma estrutura menor, ele não tem conhecimento profundo em todas essas áreas, nem é obrigado a ter.
Então, acho que o primeiro passo é ele se cercar de profissionais que possam auxiliá-lo, né, nas diferentes áreas. O empreendedor precisa ter a visão do negócio como um todo, ele tem que enxergar, né, a grande figura, mas ele não precisa entender a fundo. E para isso ou ele pode entender a fundo determinadas áreas. Às vezes ele vai ter alguém para ajudar ele na empresa, um sócio, um colaborador, ou ele vai ter que buscar no mercado pessoas que possam estar dando esse tipo de apoio, né? Sim, e o que é engraçado é porque assim, a internet, ela disponibilizou muitos dados, muita informação, só que a pessoa ela não tem acesso à expertise, ao know-how exatamente. Você pega um monte de informação pulverizada, mas você não sabe o que fazer com aquilo. Eu vejo muito o empresário, eu vi isso na internet e tal, ele consegue ter acesso à informação, ele não consegue analisar a informação e dar uma utilidade a essa informação dentro do negócio dele. Sim. Ele saber, isso aqui se aplica em que momento, em que situação no teu negócio. Aí é que está o trabalho de alguém de fora ou da própria empresa mesmo que tenha essa possibilidade de fazer isso, né? Sim, exatamente. Bom, Dario, eu vejo uma coisa interessante, a gente está focando aqui em venda, né? Sim. Que é a tua praia. Isso é. Mas a gente, quando conversa com o empresário, a gente percebe que o empresário tem esse foco, eu preciso vender mais. Mas a venda em si, ela é uma parte de um processo muito maior, que existe uma pré-venda, a venda propriamente dita, e o pós-venda, né? Eu vejo muita dificuldade de alguns empresários de entenderem isso. Eles acham, eles querem focar só na venda, esquecem de preparar essa venda e de fazer o acompanhamento dessa venda, vamos dizer, da experiência que o cliente teve com essa venda. Quando você pensa num processo comercial, isso funciona como uma espécie de indústria, né? Você tem que ter uma mentalidade... Uma linha de montagem. Uma linha de montagem, é uma esteira. Ou seja, isso começa no momento de captação do seu cliente. Então, antes de captar o seu cliente, você precisa entender quem é o seu cliente. Então, são perguntas... Isso é uma coisa que muito empresário, às vezes, não sabe. Quem é o seu cliente? Qual é o seu público-alvo? Exatamente. Ou seja, esse momento de identificação de quem é o seu público-alvo é muito importante. Uma vez que esse público-alvo ele foi identificado, é fundamental você entender que canais ou através de que canais você vai trazer esse cliente, você vai chegar até ele. E aí, num segundo momento, quando você entrou em contato com esse lead, ou seja, com esse cliente em potencial, é fundamental você... O que é um erro muito comum é que assim, o vendedor nesse primeiro momento, ele é muito inclinado a falar muito, né? Os vendedores de modo geral são treinados, né? São condicionados a cuspir muita informação. E é justamente o contrário. Nesse momento é importante o vendedor ouvir muito, né? É aquela coisa, aquele ditado clichê de vó, né? 2 ouvidos e uma boca para falar realmente muito menos e ouvir mais. Uma coisa, você tocou num ponto interessante, né? Às vezes eu vejo assim, em empresas que tem equipe de vendas, que elas premiam aquele que vende mais. Não necessariamente o que vende mais é o que traz melhor resultado para a empresa, porque às vezes ele vende com certo prejuízo para a empresa, né? Sim. Existem alguns mitos em relação ao que é um bom vendedor. Se você perguntar para alguém assim, olha, me diz aí o perfil de um excelente vendedor. Geralmente vão falar, olha, é uma pessoa extrovertida, simpática, que fala muito, que fala alto e... Eu diria que esse é um perfil, talvez, que tenha funcionado lá no passado, mas o perfil do vendedor moderno hoje, ou do profissional de vendas, ele tem um perfil que envolve a capacidade analítica, capacidade de resolver problemas complexos. Esse vendedor moderno, ele entende de ferramentas, ele é diferente daquele cara que não gosta de colocar informação no sistema, ele gosta de correr meio solto, não gosta de dar satisfação pro gerente ou pro chefe dele. Então, o novo perfil do vendedor, ele é um cara muito mais preparado. Ele fala outros idiomas e esse perfil realmente antigo aí do vendedor que vende muito, que fala pra caramba e ele simplesmente tenta cuspir o produto, esse cara, ele tá desaparecendo. Uma coisa é você empurrar o produto, né? Esse cara que tenta empurrar o produto para você. A outra é você entregar o produto, o cliente buscar o produto. A venda, no meu entender, ela tem um momento racional que é o seguinte, eu preciso comprar, por exemplo, esse copo,
Preciso comprar um copo. Agora, qual copo que eu vou comprar? Onde eu vou comprar? Quanto eu vou pagar por ele? Que cor vai ser esse copo? É o emocional. E esse perfil, Sérgio, do vendedor de antigamente, ele não pensa num conceito chamado LTV, que é o Lifetime Value. O que isso significa, Lifetime Value? É basicamente o tempo de vida desse cliente consumindo da sua empresa. Sim. Então, esse vendedor que vende a qualquer custo, de qualquer jeito, geralmente ele traz esse cliente, mas por um tempo curto para sua empresa. Ou só uma vez. Porque o cliente acaba ficando insatisfeito, ele não entende o produto, ele se arrepende da compra. É diferente do profissional de vendas que explica a qualidade, os benefícios, as vantagens daquele produto. Ou seja, esse vendedor faz uma compra muito mais sólida, muito mais consistente e esse cliente ele fica por mais tempo consumindo da sua empresa. Existe a recorrência. Então esse vendedor que ele é mais preparado, ele acaba trazendo mais dinheiro, mais lucro, mais retorno para a sua empresa no longo prazo. Não adianta você simplesmente atender o cliente, você tem que encantar o cliente para que ele volte, né? O cliente atendido, ele está bem atendido, mas a probabilidade dele voltar não é 100%, mas o cliente encantado é 100%, ele volta. E isso é que eu acho que o pós-venda faz, né? Você tem um momento de captação do cliente, você tem um momento em que você desenvolve esse lead, né, esse cliente em potencial, tem um momento que você acaba convertendo, ou não, mas ele comprou de fato, e aí tem esses dois momentos seguintes que você acabou de mencionar, que é o pós-venda e tem essa última camada do funil, que é o encantamento. Então, realmente, o que vai diferenciar o seu produto ou serviço é o seu atendimento e o quanto que você consegue encantar o cliente, quanto que você consegue surpreender e dar o a mais, que é o chamado over delivery, né? É a entrega além do que você se propôs. Dario, o que acontece? A gente começou a falar aqui muito sobre essa teoria toda de venda, desse processo, mas a minha preocupação é o seguinte: como é que um pequeno empresário, um empresário de um pequeno negócio, ele pode se apropriar disso, né? Porque ele não tem estrutura, ele às vezes é sozinho, ou tem mais um auxiliar, um colaborador. É muito relevante, Sérgio, o empreendedor ele entender que ele só vai conseguir vender para alguém qualquer coisa, seja um produto ou um serviço, se ele tiver autoridade, se ele tiver uma figura de autoridade em relação, né, àquele determinado setor. Então, por mais que ele seja um pequeno empreendedor, ele eventualmente já fez outras coisas na vida dele anteriormente. Ele eventualmente já trabalhou no mercado, ou ele já tocou outros negócios. Então, é muito importante que ele comunique isso para o público dele, que é, olha, eu não sou uma pessoa qualquer, eu não sou um iniciante, eu sou um especialista nisso. Porque as pessoas querem comprar produtos ou serviços de pessoas que sejam especialistas. Pensa num pedreiro, se você for vender um serviço e você vai contratar alguém para fazer uma obra na sua casa. Você não quer contratar um pedreiro que tem uma semana de experiência, que começou semana passada. Você quer alguém que realmente, né, tenha expertise já tem uma bagagem, área. Né? Exatamente. Então acho que esse é o primeiro passo. O empreendedor tem que se comunicar. Tem que passar isso pro cliente. E ele precisa criar autoridade. Tá. Como é que um empresário de um pequeno negócio, ele pode estar analisando as informações que ele tem do negócio dele sozinho? Às vezes ele não conhece bem a parte financeira. Ele teria como buscar esse apoio em uma consultoria ou em outro tipo, um software que faça isso para ele, ou algum serviço? Existe isso? Existem muitas possibilidades no mercado, como você acabou de mencionar. Eu acho que um serviço de consultoria, ele pode fazer sentido. Existem empresas que estão voltadas para o pequeno empreendedor, então eles têm custos muito mais acessíveis. E um outro caminho, Sérgio, que eu acho que as pessoas voltam e meia elas negligenciam, é o networking, né? Existe uma rede de contato, todo mundo tem uma rede de contato, né, que é muito relevante, né? Eu e você e qualquer pessoa conhece advogados, conhece médicos, as pessoas conhecem, né, enfim, contadores. Então use a sua rede de contato e se você não tiver essa rede, comece a construir urgentemente, né, de modo que você não precise sempre pagar por um serviço profissional e investir dinheiro nisso. E às vezes você pode conseguir, mesmo buscando um serviço de consultoria ou de um apoio que não seja do seu network, que você buscou no mercado, existem determinadas situações em que você pode estabelecer o que a gente chama de contrato de risco, ou seja, eu vou fazer esse trabalho para você e você vai me pagar se você tiver êxito.
Dividir o sucesso. Dividir o sucesso. Eu só faço uma observação, Sérgio. Esse modelo ele é muito comum e ele pode fazer bastante sentido, desde que você consiga, de fato, fazer o que você falou, mensurar. Sim. Porque se você não tiver a capacidade de mensurar de maneira precisa qual foi o êxito, ou o crescimento, ou a perda, né, dividir o sucesso pode ficar algo meio nebuloso. Você não tem controle sobre aquilo. Não, exatamente. Você só, claro, o contrato de risco ele só funciona se ambas as partes têm acesso às informações e conseguem medir isso, né? Preciso. E mais uma dica para o pequeno empresário, Sérgio, eu diria que explore o conteúdo disponível que existe por aí. Por quê? Existem hoje, existe a facilidade das redes sociais e tem muita gente muito boa produzindo conteúdo. Grátis, então, grátis. Então, assim, para a pessoa que está começando, que está realmente com essa questão de limitação de investimento, assim, existe uma riqueza de conteúdo, tanto em conteúdo em português, em inglês, em outros idiomas, que você pode se valer disso, porque, assim, esses caras que são muito bons, eles têm a seguinte mentalidade: vamos dar tudo de informação, eles não seguram a informação, não seguram o pulo do gato, só que eles vendem o acesso a eles. Então, obviamente, o acesso a uma pessoa muito boa vai custar caro, mas acesso ao conhecimento dessa pessoa é de graça. Então explore isso, as redes sociais, deixe de seguir aquele conteúdo ali do teu amigo que está postando foto do churrasco e foca realmente nas pessoas que vão ajudar o teu negócio. É uma dica de ouro essa. Dario, o que você me diria em termos de algumas dicas matadoras e alguns erros também matadores nessa área aí de vendas? Sim, em relação a dicas, Sérgio, eu diria, explore os gatilhos mentais, essa parte do viés cognitivo, quando você está fazendo uma venda, existe muito de emocional, existe muito de emocional por trás. Um gatilho muito comum é o gatilho da escassez. Então, assim, mostre para o seu cliente que você não é um produto ou seu serviço, enfim, não está 100% disponível para ele do tempo. Quando você for entrar em contato com o seu cliente, em vez de perguntar, olha, qual é a melhor data para você? Não, olha, eu tenho terça-feira de manhã e eu tenho quinta-feira na parte da tarde disponível. Depois só no mês que vem. Depois só no mês que vem. Qual o melhor horário para você? Então trabalhe com esse gatilho da escassez. Trabalhe também com a questão da urgência, que é um outro gatilho muito forte em vendas. Olha, se você não fizer isso aqui agora, o nosso preço vai aumentar mesmo, Você não pode ter um discurso vazio, porque senão você perde a credibilidade. Mas mostrar para ele que se ele não aproveitar aquela chance naquele momento, ele vai perder bônus, vai perder oportunidade, vai perder aquela chance única. Então, esses gatilhos mentais são muito fortes, tem vários outros, mas eu deixaria esses dois aqui como os mais fortes. E coisas erradas que você não deve fazer? Que dá errado? Olha, que dá errado, como a gente conversou no começo do nosso bate-papo. Eu acho que não ouvir o seu cliente é uma coisa que geralmente acaba com a sua venda. Você acha que geralmente o seu produto é um produto perfeito, o seu serviço é ótimo, mas o seu cliente tem muito a te dizer. Então, abra os seus ouvidos para ouvir. Tenha isso em mente. O melhor vendedor é aquele que ouve melhor e ouve mais, e não aquele que fala mais. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que é um erro muito comum também, é você fazer a venda e achar que a sua venda acabou quando você assinou ali a nota fiscal, assinou o contrato. A gente bateu muito nessa tecla, mas eu queria reforçar, porque esse é um erro muito comum, inclusive de empresas gigantescas. Parece que é óbvio, mas é óbvio que muita gente não faz. Bom, Dario, a gente está falando de venda, né? Então aproveita esse finalzinho aí e venda o seu peixe aí, qual for o seu serviço. Pessoal, se vocês quiserem ter acesso a conteúdo sobre vendas e negociação de qualidade, de muita profundidade, me acompanha lá no Instagram, procura lá Dario Santos, me acha facinho. E se você quer ter acesso realmente a uma consultoria mais especializada, se você precisa saber mais sobre como o seu negócio pode ser alavancado, me acha lá no www.vendaspro.com.br ou me manda um WhatsApp 21 97 444 7033. Lembrando que eu dou dicas gratuitas diariamente no meu Instagram, então tem muito conteúdo pesado lá e eu posso ajudar muito o seu negócio, beleza? Eu te agradeço muito, Dario. Foi bom conversar contigo, tá bom? Bacana, Sérgio. Muito obrigado aí, aprecio o convite aí. Até a próxima. Obrigado.